Olá! Após algumas semanas de férias, voltamos com o nosso canal e já começamos com um assunto polêmico: filhos. Você deseja alguém com quem envelhecer? Você quer que alguém seja uma mãe para seus filhos, supondo que você queira ter filhos? E se você não quiser ter filhos, então provavelmente você é cego ou imaturo. E você poderia dizer: bom, há muitas pessoas no planeta assim. Cada um de seus ancestrais se reproduziu em uma procissão interminável ao longo de 3,5 bilhões de anos. E todos eles estavam errados, e você está certo. Eu não acredito nisso. Você acabou de ouvir uma gravação de Dr. Jordan Peterson expressando sua opinião sobre pessoas que optam por não ter filhos. Além do tom condenatório de seu discurso, que acho um pouco repugnante, não consigo deixar de pensar no que ele baseia isso. Peterson argumenta que todos os nossos ancestrais se reproduziram ao longo de bilhões de anos. Além de afirmar que você é cego ou imaturo se não quiser ter filhos, ele usa as ações de nossos ancestrais como argumento para sustentar sua visão de que ter filhos é a abordagem correta. Este argumento ignora completamente o fato de que muitas pessoas que viveram antes de nós não se reproduziram. Todos esses indivíduos estavam errados. Pessoas como Isaac Newton, Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci e Jane Austen estavam todos erradas, cegas e imaturas, enquanto meu antigo vizinho de assistência social no andar de baixo, fumando maconha, com 4 filhos e um quinto a caminho, jogando fraldas e cigarros pela varanda, está, entre aspas, certo. Vamos esclarecer. Não sou contra crianças e não sou contra o casamento. De jeito nenhum. O que eu questiono é o fenômeno do deveria ter, deveria ser e deveria fazer, muitas vezes baseado em argumentos duvidosos. Eu questiono essas pessoas que falam de uma posição de autoridade e dizem aos outros o que fazer e como viver. E que você é enganado, imaturo, errado, mau, tóxico, estranho se não fizer o que elas dizem. Mas se a sociedade acredita que algo é bom, isso automaticamente o torna verdadeiro? Está errado viver a vida de maneira diferente? E como é viver contra a corrente? Vamos explorar a vida sem casamento, filhos e outras coisas que deveríamos ter, as naturezas das normas sociais e um pouco de existencialismo. Normas sociais têm grande influência no comportamento humano. É como se uma empresa de software se instalasse em nossos sistemas coletivos, principalmente em nossos anos formativos, mas também pelo resto de nossas vidas. No programa dizem: não devemos bater em estranhos, ou devemos agradecer quando recebemos um presente, ou devemos nos casar e ter filhos. Essas normas sociais e tradições, em grande parte enraizadas nas culturas e sociedades em que vivemos, nos dizem o que devemos ter, ser e fazer. Frequentemente vemos que alguém que não segue essas normas é pelo menos em parte considerado um excêntrico, um pária, e às vezes até uma ameaça. Mas só porque algo é a norma, isso automaticamente o torna uma boa ideia a seguir? Vamos examinar, por exemplo, a ideia de que devemos ter filhos. Além de ser uma ocorrência natural ter filhos, e eu diria que também é uma ocorrência natural não ter filhos, na maioria das sociedades, isso também é uma norma. Isso tem sido assim por muito tempo. Embora os tempos mudem, a maioria das pessoas geralmente vê isso como um passo que tomaremos em algum momento de nossas vidas. Também é comum fazer isso dentro do contexto de uma família. Portanto, as pessoas geralmente acham que a abordagem correta é encontrar um parceiro, se casar e ter filhos. Isso também varia dependendo do país, grupo religioso, etc. Na Holanda, por exemplo, o casamento é menos comum hoje em dia do que na Indonésia, por exemplo. E eu suspeito que os ateus em geral se casem menos frequentemente do que os muçulmanos. No entanto, é normal ter filhos. É uma etapa esperada na vida. Mas isso significa que é melhor ter filhos do que ficar sem filhos? Voltemos ao passado, a época logo após a Segunda Guerra Mundial, quando meus avós estavam começando uma família. Naquela época, era tão óbvio ter filhos que o padre local os visitava em casa todos os anos para ver se novos bebês estavam a caminho.
Ele era meio que o Jordan Peterson local da época, incentivando as pessoas a terem filhos, não chamando-as de cegas e imaturas se não o fizessem, mas rotulando-as de maus cristãos, o que era especialmente eficaz para a minha avó muito religiosa. Afinal, ela acabou dando à luz 11 filhos, dos quais surgiram inúmeros netos, incluindo eu. Em termos de aumento da população, 11 filhos é um grande feito. No entanto, também havia razões econômicas. Quanto mais filhos houvesse, mais mãos poderiam contribuir para a renda familiar. Meus avós, por exemplo, enviaram meus tios para as fábricas desde cedo. Embora essa prática felizmente tenha ficado no passado no Ocidente, há um aspecto funcional de ter filhos que ainda persiste, ou seja, eles servem para proporcionar companhia aos pais. Portanto, ouvimos comentários como: "Você acabará sozinho e infeliz", ou "O que você fará quando tiver 60 anos e não tiver filhos para visitá-lo?" Então, de muitas maneiras, vemos os benefícios esperados de ter filhos. Eles podem cuidar de nós, nos fazer companhia, contribuir para o sustento da família, etc. Mas e quanto aos inconvenientes? Um inconveniente sobre o qual as pessoas não gostam de falar é o sofrimento associado à existência de seres humanos. Uma criança não pediu para estar aqui. Ela está participando de um contrato que nunca pôde assinar. Ela simplesmente recebeu uma parte do acordo, quer goste ou não. Seu filho pode realmente levar uma vida miserável, talvez uma vida cheia de depressão e vícios devido às muitas coisas ruins que lhe aconteceram. E tudo isso para atender à felicidade e bem-estar dos pais. Não é um pouco egoísta? Além disso, ter filhos não garante nem mesmo os benefícios que os pais imaginam. E se aos 60 anos você tiver filhos, mas eles raramente o visitarem? Nesse caso, você não apenas está sem visitas de filhos, como aqueles que nunca os tiveram, mas também está lamentando ter filhos, mas eles nunca o visitam. Os antinatalistas vão ainda mais longe, afirmando que o nascimento de crianças neste mundo inevitavelmente leva a sofrimento inegável para essas crianças, e que, portanto, a melhor e mais compassiva escolha seria não ter filhos. Não ter filhos impede que esses seres não nascidos sofram. Mas não é apenas para as crianças. Também pode não ser sempre a melhor ideia para os supostos pais terem filhos. E se um, ou ambos, os pais estiverem lidando com uma doença mental ou problemas de vício, e ter filhos simplesmente representar uma responsabilidade muito grande? E se os pais tiverem ambições que não se alinham bem com ter filhos? E se, por exemplo, minha avó realmente quisesse ser uma correspondente de guerra? Nesse caso, o fato de ela ter 11 filhos a teria impedido de realizar seus sonhos. E se você simplesmente não gosta de crianças? Mas no final, você ficará sozinho e infeliz. Existem evidências científicas de que pessoas sem filhos geralmente são mais felizes do que aquelas que são pais. Outras pesquisas sugerem que solteiros podem ser tão felizes quanto pessoas em um relacionamento. Em um estudo publicado em 2022, centenas de homens e mulheres foram questionados sobre o que torna a vida de solteiro atraente e avaliaram os maiores benefícios em ter mais tempo para si mesmos, poder focar em seus objetivos e não ter ninguém ditando suas ações. Para mim, há razões suficientes para questionar o valor de nossas normas sociais e culturais. Eu não acredito que seja bom se todos fizerem algo. Por exemplo, considere a busca generalizada por status e relevância em plataformas de mídia social. Para que serve isso? Ou a necessidade de ter uma casa grande ou um carro novo? E se mostrar vídeos em que você dança de sutiã no TikTok se tornar a norma social, isso significa que é benéfico para o seu bem-estar? Minha resposta: não necessariamente. Normal não é igual a vantajoso. O que a sociedade espera de nós nem sempre está no melhor interesse individual. Mas mesmo que algo funcione para a maioria, isso significa que funciona para todos, sempre e em toda parte. E além disso, significa que as pessoas que não seguem essas normas merecem ser envergonhadas, culpadas e ridicularizadas? Para alguns, pode ser melhor seguir um caminho diferente.
Algumas pessoas preferem não deixar suas vidas serem ditadas por normas e tradições. Pense em uma declaração como: você deve se casar e começar uma família. É sua responsabilidade ter filhos. Quem não quer ter filhos é imaturo e cego. O que essas declarações têm em comum? Todas elas se baseiam em uma ideia de como devemos viver. Como se nossas vidas tivessem esses propósitos específicos. Como se alguém ou algo nos tivesse criado para fazer algo. Assim como os humanos criaram um garfo para comer. De fato, criamos um garfo especificamente para o propósito de comer, assim como projetamos uma casa para nos proporcionar abrigo. A humanidade inventou inúmeras coisas desse tipo. Coisas que desempenham a função que lhes atribuímos, o que é ótimo. Mas devemos tratar nossas vidas da mesma maneira? Nossa vida serve a um propósito natural, como casar e ter filhos? Quando as pessoas dizem coisas como: escute, nós humanos estamos aqui para fazer isso e para fazer aquilo. A razão pela qual estamos aqui é a reprodução. Estamos aqui para sermos felizes. Ou, estamos aqui para viver bem e ser bons para os outros. Normalmente eu fico assustado. Quero dizer, como você sabe disso? Quem lhe explicou o propósito da existência humana? É ótimo que você esteja tão confiante sobre isso. As pessoas se perguntam há milhares de anos e você acabou de resolver, sozinho, uma das questões filosóficas mais profundas. Bravo! Além do sarcasmo, é bastante comum as pessoas fazerem afirmações desse tipo. E quanto ao propósito da vida, a religião também faz a sua contribuição. Crenças como: estamos aqui para servir a Deus, estamos aqui para honrar e adorar a Deus e seguir seus mandamentos, ou estamos aqui para escapar do ciclo de renascimento, são comuns no campo religioso. Muitos atribuem essas ideias. Tais afirmações implicam que temos esse propósito natural, uma missão divina à qual devemos dedicar nossas vidas. Mas o existencialista francês Sartre acreditava que não temos esse propósito natural. Em sua opinião, as pessoas não nascem com metas específicas, predefinidas, como os garfos foram criados intencionalmente como ferramentas para comer. Ele acreditava que a existência precede a essência, o que significa que primeiro existimos e depois a essência de nossa existência segue, o que significa que somos como telas em branco, e cabe a nós como as preenchemos. Portanto, não fomos criados para algo. Nós surgimos, e algo vem depois. Se seguirmos o exemplo de Sartre, encontramos imediatamente um conflito com qualquer afirmação que nos diga o que devemos ser, ter ou fazer. Você deve se casar. Oh, é mesmo? Diz quem? Algum cara no YouTube? Em vez disso, de acordo com Sartre, casamos porque queremos dar substância à nossa vida. É opcional, não obrigatório. Do ponto de vista existencial, está tudo bem não seguir as tradições, então vamos ignorar completamente todas as normas sociais. Vamos realmente considerar nossas vidas como telas em branco a serem preenchidas. Como seria a sua vida? Você ainda seguiria as tradições, como o casamento? Ainda teria filhos? Para responder à última pergunta, eu acho que muitas pessoas ainda seguiriam as tradições, talvez não porque se sentem obrigadas, mas porque querem preencher suas telas com isso. Eles querem o vínculo entre duas pessoas, até que a morte os separe. Eles querem a vida familiar, ir de férias juntos, realizar festas de aniversário para as crianças e gritar à beira do campo de futebol. Não há nada de errado em seguir as tradições se você realmente quiser. Nem todas as tradições são necessariamente boas, mas nem todas são necessariamente ruins. E o que é melhor também depende da situação individual. Para alguns, seguir o caminho convencional pode ser o mais satisfatório, mas há aqueles, chamemo-los de inadequados, que não querem seguir esse caminho. Acredito que sou um deles. E não é apenas uma decisão consciente. Eu realmente não me encaixo mesmo que quisesse. Outro exemplo de tal indivíduo inadequado é Ralph Waldo Emerson, um filósofo americano. Na verdade, toda a sua filosofia gira em torno da não conformidade e da oposição ao que a sociedade nos diz para ser ou fazer.
Ele acreditava que as regras e tradições da sociedade frequentemente restringem a liberdade individual e nem sempre beneficiam o indivíduo. Portanto, o homem deve sempre usar sua própria intuição ao tomar decisões, em vez de seguir a multidão. E se a intuição das pessoas as levar a um caminho fora da estrutura familiar tradicional, então que assim seja. É provavelmente o caminho mais benéfico para o desenvolvimento pessoal e a realização do indivíduo. E talvez também seja a melhor maneira de contribuir para a sociedade. Considere, por exemplo, o cientista solitário que nunca se casou e nunca teve filhos, mas dedicando toda a sua essência ao seu trabalho, fez contribuições significativas para a humanidade. Quando os emissários do reino ofereceram ao sábio taoísta o trono, ele recusou. Em vez disso, ele se sentou com sua vara de pesca à beira do rio. Enquanto muitos teriam aproveitado a chance de grande poder e todos os benefícios associados, o sábio se absteve em troca de paz. Podemos ver o sábio como uma luz orientadora para outras decisões de vida, incluindo aquelas que são pressionadas pela sociedade. Sim, podemos optar por seguir essa carreira altamente remunerada com muitas responsabilidades e não sair do escritório antes das 22 horas. Estaremos em uma posição de grande apreço, status e riqueza financeira, os grandes benefícios do sucesso convencional. Mas também poderíamos não fazer isso. Não teremos todos os privilégios, mas também não teremos todo o estresse. Da mesma forma, podemos optar por não ter filhos e desfrutar da liberdade e paz de sermos livres de filhos. Podemos realmente passar nosso tempo sentados com uma vara de pesca à beira do rio. No final, cabe a nós decidir como viver nossas vidas. Se vamos nos casar, ter filhos ou seguir as deverias da sociedade é uma escolha nossa. Inúmeras pesquisas sugerem que o caminho alternativo e não convencional pode ser tão satisfatório, às vezes até mais, do que seguir as normas. Então, o que você acha? O que você prefere? Seguir tradições ou seguir um caminho autêntico e individual? Obrigado por assistir.